Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade ao nosso estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto que tem a pretensão de estudar as obras deixadas pelo Espírito Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, em especial as obras da coleção Fonte Viva. Estamos estudando o livro Pão Nosso, e a questão que estudaremos hoje é a questão de número 51, que tem como título Socorre a Ti Mesmo. Para este estudo, Emmanuel utilizou o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz o seguinte: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Então, essa foi a passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 35, e Emmanuel vem discorrendo o seguinte a respeito dessa passagem. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de seus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastemia e esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, neste estudo, Emmanuel vem nos alertar a respeito das doenças do corpo físico e do corpo espiritual. Ele faz essa correlação das doenças do corpo físico com as doenças do corpo espiritual. Nós que abraçamos a doutrina espírita, sabemos que as doenças físicas, na maioria das vezes, elas são as manifestações dos nossos defeitos, dos nossos problemas espirituais, dos nossos problemas no corpo espiritual. Eles chegam a uma tal medida que eles passam a se manifestar no corpo físico. Temos um exemplo no livro Nosso Lar, no livro do Espírito André Luiz, ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. André Luiz era médico, desencarna, ele desencarna numa mesa de cirurgia, tentando tratar uma úlcera, e quando ele chega no plano espiritual, ele passa certo tempo ali no umbral e é acolhido no hospital espiritual. Neste hospital ele escuta alguém falar que ele desencarnou pelo suicídio. E ele fala, como assim? Fica indignado. Como desencarnei pelo suicídio? Estava lá brigando pela vida, querendo estar lá do outro lado ainda. Fiz de tudo para não morrer e estou aqui desse lado e vem me falar que eu morri pelo suicídio, que eu desencarnei pelo suicídio. E o Espírito explica para ele que as suas atitudes desencadearam aquela úlcera, todas as suas atitudes, a raiva, o ódio, a ansiedade, a ira. Então, que ele ia juntando esses sentimentos menos dignos,
somados com a alimentação desregrada, com a vida boêmia, com as bebidas, com o cigarro, isso aí tudo, somando um pouco ali de cada um, fez ele manifestar essa úlcera no corpo físico. E aí ele entende tudo que o Espírito explica de uma maneira bem didática e bem bonita. Ele entende e ele fala que ele nunca imaginaria, enquanto ele estava encarnado, que seriam tomados contas dos menores detalhes da vida dele. E é o que vai acontecer com a gente. E Emmanuel traz esse texto aqui fazendo esse alerta. Quando a gente se preocupa, por exemplo, com a visão, a cura da nossa vista do corpo físico, para a gente não esquecer da vista do nosso corpo espiritual, dos nossos olhos espirituais, como é que esses olhos estão olhando para os nossos irmãos. É um olho que só reprova, que só julga, ou é aquele olho que acolhe, que olha de forma diferente, que só naquele olhar doce, que a pessoa já tranquiliza? Fala a respeito das doenças desencadeadas no sistema digestivo, como é que a gente está se portando na mesa, o que a gente está colocando no nosso estômago. A gente está sabendo ter uma alimentação regrada, sabemos que o nosso corpo, ele é um tabernáculo, ele é um santuário que pela misericórdia divina, nos proporciona o nosso reajustamento enquanto estamos aqui nessa jornada terrena. Então necessitamos muito desse corpo físico e devemos cuidar dele, bem cuidado. Então, como é que a gente está se portando na mesa, como é que a gente está fazendo a nossa alimentação, e o nosso pensamento, a nossa ansiedade, como é que está a nossa mente? A nossa mente é aquela mente tranquila de quem está trabalhando no bem, de quem está se esforçando, é aquela mente tumultuada, perturbada, que se liga constantemente às energias inferiores, que se liga às coisas menos dignas do nosso mundo, que se liga a assistir coisas não edificantes. Então, como é que a gente está cuidando dessa parte nossa que tem a ver com o corpo físico e tem a ver com o nosso corpo espiritual? O nosso desenvolvimento, o nosso progresso, ele se inicia com a nossa melhora interior. E Emmanuel vem concluindo justamente dessa forma. Ele fala que de nada vai adiantar a gente procurar todos os remédios para os homens se nós não tivermos ali, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. Então ele fala que não adianta a gente procurar a intervenção dos remédios humanos, porque isso não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Sabemos que temos responsabilidade nos nossos atos, sabemos que temos responsabilidade na nossa melhora íntima, na nossa reforma, no burilamento dos nossos defeitos. Estamos aqui na Terra tendo essa oportunidade de passar de novo pelas provas das quais fomos reprovados. Então, algumas doenças se manifestarão em decorrência de reencarnações pretéritas de débitos nossos, outras em decorrência da nossa própria vida atual. Algumas vezes elas serão necessárias para o nosso melhoramento, outras perfeitamente evitáveis. Então, às vezes, o espírito ele tem esse pensamento de que está doente é porque tinha defeito lá no corpo espiritual e ele ia ficar doente mesmo, e com isso programado. Muitas das vezes, aquela doença não seria necessária. Aquela doença foi adquirida em razão da nossa vivência atual. Outras vezes não, outras vezes a gente já trouxe isso de outras vidas e ela manifestaria de verdade. Mas Chico conta diversos casos dessas doenças atenuadas pelas obras que as pessoas fizeram aqui na Terra. Ele conta uma história de um colega que perdeu o dedo na fábrica e não ficou nem muito triste, perdeu o dedo, se resignou, e Chico contou para ele que a programação dele espiritual era perder o braço, mas pelas obras boas que ele vinha fazendo, pelo trabalho no bem, por não ter ficado parado neste mundo, que a misericórdia divina viu que não era mais necessário ele perder o braço, perdeu a ponta de um dedo. Teve outro caso de uma senhora que tinha uma mancha vermelha no rosto e ela se envergonhava dessa mancha
E Chico falou que a programação era ser uma lepra. Que pelo trabalho, pela sua dedicação, pela sua convivência com boas pessoas, pela sua vibração sempre no bem, que se tornou desnecessário ela passar por aquela prova tão dura. Então ela teve só essa mancha no rosto. Então sabemos que a gente espia, né? A gente passa pelas nossas provas aqui na jornada terrena para o nosso melhoramento. E a gente podemos às vezes melhorar no amor, melhorar fazendo o bem, doando o nosso esforço, o nosso trabalho para o nosso próximo, ou pela dor, às vezes na manifestação de alguma doença. Fica aí a nossa escolha. Nós viemos aqui e estamos fadados, né, ao progresso. Toda criatura divina está fadada ao progresso. Todos iremos progredir de uma maneira ou de outra. Então, que nós possamos seguir esses ensinamentos aqui de Emmanuel, atentar para os nossos problemas do corpo físico e ligar aquela luz falando o que será no meu corpo espiritual que eu posso melhorar, né, para atenuar, para diminuir esses sintomas aqui no corpo espiritual. Que todos nós possamos cada vez mais aprender com Emmanuel, agradecendo a sua disposição de ter deixado esses livros para o nosso estudo e que possamos, acima de tudo, colocar esses ensinamentos em prática. Que assim seja.